Tiagão, ok, bem-vindo ao Obrigado. episódio 2. Vou falar um bocadinho de como conheci o Tiago. Já tínhamos um amigo em comum, não era o João Lemos, que treina de vez em quando na nossa box, e tu entraste em contacto na altura que estavas para abrir aqui e ficámos muito contentes porque normalmente a malta vai sempre buscar exemplos lá fora e tu achaste que nós éramos merecedores de ser um exemplo para ti, como modelo de negócio, como comunidade, e para nós foi maravilhoso, portanto ficámos muito contentes e foi aí a primeira vez que nos conhecemos e que falámos um bocadinho sobre o que é este negócio, o que é ser treinador e box owner. Isso também revela um bocadinho de humildade, ou revela muita humildade da tua parte, portanto, isso foi maravilhoso. Eu sempre que associo Tiago Lousa, eu associo humildade, integridade, comunidade, portanto, os meus parabéns por isso. Obrigado. Diz-me uma coisa, Tiago, na tua primeira box, que eu não conheci, tu só tinhas CrossFit? Antes de mais, João, eu vou agradecer publicamente. É verdade, o nosso primeiro contacto teve a ver com a minha necessidade de procurar algum conhecimento, alguma experiência para abrir uma segunda box. E obviamente que eu, podendo ter cá em Portugal valor acrescentado e já reconhecido por toda a comunidade, eu não tenho problema nenhum em reconhecer que realmente há muitos bons exemplos e ninguém inventa a roda, está tudo inventado. Acabei e optei, foi uma opção de sucesso, e mais uma vez obrigado, porque há muita coisa que nós implementámos aqui na Alphaden que foram ideias que tu abertamente e sem qualquer necessidade de estar a esconder, foi uma das coisas que eu na altura fui com o David e tu foste espetacular em termos de abertura. Mesmo com o olho como eu tinha. Mas foi espetacular, abriste-nos as portas totalmente, as ideias, a tua metodologia, a filosofia, e houve muita coisa que nós aproveitámos, muita coisa que adaptámos, outras que tivemos que ajustar, mas foi uma base excelente. Obrigado. Pronto, em relação aqui à nossa tua primeira box, primeira fala-me box, como é que era a tua primeira box. era basicamente aquilo que nós temos agora em ponto pequeno, escalado. Tínhamos o OCR na mesma, tínhamos aulas de weightlifting e tínhamos como base o CrossFit. Nós quando decidimos abrir a box, quer a primeira, quer depois aqui a ideia para a segunda, sempre foi um bocadinho aproveitar a minha experiência no âmbito do OCR, dos obstáculos, mas percebemos rapidamente que o CrossFit e a comunidade que gira em torno do CrossFit é que é a essência de um modelo de negócio de algo deste género. Então a base sempre foi o CrossFit, continua a ser o CrossFit, sendo que as modalidades que tínhamos mantivemos e acrescentámos algumas porque aqui temos outras oportunidades, Sim. outras possibilidades. Sim. Eu ouço muito. Uma das formas de eu aprender é ouvir podcasts. O Calipe é o crossfitter mais bem sucedido em termos empresariais. E ele acredita que um modelo bem sucedido de uma box CrossFit não oferece só CrossFit, isto é, a demografia que procura CrossFit é reduzida em relação a todas as pessoas que procuram treinar, não é? Tanto a minha box como a tua tem outro tipo de ofertas, portanto conseguimos captar mais público. Tu sentes que os teus alunos, por tu teres tanta oferta, mesmo que a base principal seja o CrossFit, estão muito mais satisfeitos porque, e eu sinto isso na minha, é comum alguém entrar às 6 da tarde, poder fazer CrossFit, às 7 home WOD e às 8 uma aula técnica de ginástica, por exemplo. Ou seja, ter esta panóplia é uma mais-valia para esses alunos que já cá estão e, também te pergunto, é uma ferramenta que tu utilizas para captar pessoas que procuram entrar numa box CrossFit. Pronto, a primeira coisa que eu queria salvaguardar é que nós, e acabei de dizer há pouco, temos o CrossFit como core business e muitas vezes o que se vê, e antes de falar um bocadinho aqui do nosso em concreto, o que se vê é algumas boxes ou alguns tipos de negócio que, como não está a correr bem no CrossFit, começam a ir criar novas modalidades e isso eu não acho o mais correto, ou seja, nós não devemos sentir a necessidade de ir buscar outras modalidades porque o CrossFit não está a correr bem, ou seja, se temos algo de base que não está bem, não é a meter outras coisas que vamos resolver o nosso problema de base, é melhorar e perceber o que é que não está a funcionar bem na essência. No nosso caso e no vosso, o nosso CrossFit funciona excelentemente. Sim. Nós temos as aulas esgotadas e tem constantemente aulas esgotadas e tem de abrir mais aulas e meter mais treinadores. Aquilo que nós fazemos é, obviamente,
tentar dar um leque maior de abrangência a pessoas que ou o CrossFit não as preenche totalmente ou querem algo mais. Então, aí foi ideias que eu tirei também contigo um bocadinho, esta questão de aulas mais específicas de mobilidade, aulas de condicionamento metabólico, aulas de weightlifting, aulas de ginástica, acabam por ter duas valências diferentes. Uma, dar um extra às pessoas que sentem que o CrossFit é pouco, que uma aula de CrossFit é pouco, porque temos muitos atletas já nessa situação, e por outro lado ir buscar pessoas de fora que procuram ou que têm algum receio de entrar diretamente no CrossFit e que vêm por estas modalidades conexas. O que acontece muitas vezes é uma transferência em ambos os sentidos, ou seja, quem começa no CrossFit muitas vezes transfere-se, e no nosso caso em concreto, para corridas de obstáculos, porque é uma modalidade que é atrativa, é apelativa, é feita também muito em grupo, tem muita superação e há muitas pessoas que inicialmente vêm para o CrossFit, nem gostam de correr, começam a treinar um bocadinho mais a parte metabólica, veem aqui os obstáculos como algo mais fun, mais divertido, mais superação e posso dar um exemplo, nós fomos a uma corrida de obstáculos agora há uns meses, tivemos mais de 60 inscritos aqui da boxe, é muito. Vamos a uma Spartan Race agora em maio em Madrid, já temos mais de 50 inscritos da boxe. E a maior parte são pessoas que não vieram inicialmente pelos obstáculos, vieram pelo CrossFit. E tem exatamente o oposto, pessoas que têm aqui uma ligação em comum, que sou eu, que venho do trail, sou uma referência no trail, nos obstáculos, no Spartan Race, vêm com esse objetivo e vão fazendo umas aulas complementares de CrossFit e ao fim de 2-3 meses estão completamente focadas no CrossFit. Portanto, acaba por ser, são várias portas de entrada, muitas vezes as pessoas fazem e mantêm-se fiéis àquilo que as trouxe e fazem o resto como complemento, mas também há casos em que transferem totalmente, não os objetivos propriamente ditos, mas o gosto e acabam por conhecer outras coisas. Tiago, pegando um bocadinho nisso, tu fizeste referência a teres facilmente 50, 60 atletas daqui numa prova de OCR, de Spartan. Tu tiveste 3 equipas e eram para ser 4 no El Triathlon que organizámos em Coimbra, em que era preciso estar às 8 da manhã, portanto isso quer dizer que os teus atletas um sábado tiveram que se levantar às 5 e tal, sair daqui às 6 para ir correr 1 hora, pedalar 1 hora e remar 1 hora, ok? Numa competição que não era formal, que não havia prémios, portanto só para estar em comunidade, que é assim normalmente o tipo de eventos que nós organizamos. Eu reparei também, eu acompanho-os nas redes sociais, tanto a ti como ao CrossFit Alfadem, reparei que, eu não quero cair num erro, mas eu acho que foram a única box, ou pelo menos que eu sigo, que abriram no dia 25 e abriram no dia 1 e tiveram isto com um monte de gente. Portanto, a pergunta, eu sempre que olho para Tiago Lousa, sempre que olho para CrossFit Alfadem, eu penso em comunidade, ok? A pergunta é como construir uma comunidade. Porque existem dezenas de boxes de CrossFit em Portugal, mas poucas com uma comunidade tão grande como a tua, e tão visível, e tão mostrada nas redes sociais, e tão partilhada. É essa sempre a sensação que eu tenho quando penso em CrossFit Alfadem, quando penso em ti. Ok, pegando no que tu tens aqui em cima da mesa, basicamente o segredo é este, é pensar sempre nos porquês das coisas. Nós abrimos no dia 24, abrimos dia 25, abrimos dia 31, abrimos dia 1 e tivemos a box cheia. E eu não abri, obviamente vieram algumas pessoas de fora, não muitas, mas não abri nunca no sentido do negócio. Basicamente o meu pensamento nestes dias em concreto é, eu treino e treino por gosto e gosto de treinar como tu treinas praticamente todos os dias. E eu não gosto muito de treinar sozinho, eu prefiro treinar com os meus amigos. E neste momento todas as pessoas que eu tenho aqui na box são minhas amigas e tu sabes isso, nós conhecemos, isto não é um ginásio, nós conhecemos todas as pessoas pelos nomes, conhecemos a história, conhecemos. E eu sei que para muitos deles, ou se não a totalidade ou quase, a hora do treino é a melhor hora da vida deles, é a melhor hora do dia deles. E se isso é válido num dia de trabalho, como é válido num dia em que estão a festejar com a família, todos eles tiram um bocadinho da manhã, um bocadinho do fim do dia e fazem um esforço para conseguir vir treinar, porque isso é que lhes dá a satisfação do dia. E, obviamente, nesses dias, inclusive sou eu que dou os treinos, não são remunerados, eu não tenho treinadores a receber, portanto, é feito mera e exclusivamente pelo gosto. Eu tento que tudo aquilo que nós fazemos aqui no Alfadem seja o mais orgânico possível, o mais natural possível, mas
E ontem falava isto também aqui com um atleta meu a propósito do curso do OneRamp. Nós estamos agora neste momento a ter o OneRamp, um curso de onboarding para malta nova. Estamos com 18 pessoas este mês a entrar na box. Esse curso dá-nos muita satisfação de dar, dá-nos muita visibilidade, tem muitas coisas positivas, mas dá-nos também muito trabalho. Como alguém diz, a sorte dá muito trabalho. O curso é planeado ao segundo, as nossas aulas são planeadas todas ao minuto. Nós basicamente, a minha preocupação com a comunidade é que, apesar de eu querer que seja algo natural e não seja um negócio, como alguns health clubs e cadeias low cost que nós vimos, que têm aqueles programas de acompanhamento, 6 semanas, 4 semanas, tudo muito já pré-determinado e pré-definido e impessoal, eu também não quero que a boxe cresça de forma totalmente orgânica. Ou seja, eu cheguei a uma altura que pensei, a boxe, passamos os 150, os 170, as 200 pessoas e está-se a perder um bocadinho da cultura e a integração não está a ser feita da forma que eu pretendia. Porquê? Porque o crescimento está a ser muito rápido. É bom, mas por outro lado é mau. Então eu senti a necessidade de ter um propósito maior. E estes nossos cursos on-ramp, porque é que eles não são feitos como muitas boxes fazem, um sábado, 4 horas, 5 horas, a pagar X? Porque o que eu quero mais é a integração deles, é a aculturação. O objetivo acaba sempre por ser tornar os atletas mais treináveis, torná-los mais confiantes e mais seguros a treinar, explicar-lhes os movimentos básicos. Isso também vai facilitar quando eles entrarem nas aulas, facilitar obviamente para os meus treinadores pedagogicamente, vão ser turmas mais fáceis, mais equilibradas, as aulas vão correr de forma mais fluida. Ou mais conscientes, Eles melhor padrão de movimento, sim, aqui claro. é um triângulo, os novos vão mais conscientes e mais confiantes e mais seguros, os que estão já na aula não vão ser prejudicados porque o treinador não vai focar tanta atenção na malta nova e o próprio treinador vai ter uma maior facilidade em gerir a aula. Mas na realidade o que é mais importante para mim é integrá-los e aculturá-los, porque isso a médio e longo prazo eu vou evitar ter conflitos na boxe, eles vão perceber como é que a boxe funciona, vão perceber quem são os treinadores, vão-lhes apresentar as pessoas, vão perceber a dinâmica de funcionamento, coisas tão simples como limpar um web mat depois de utilizar, como utilizar os locks nas barras, como horários, como os protocolos que nós temos, tudo aquilo que são coisas que nós assumimos que são do conhecimento geral e que muitas vezes se não forem sistematizadas, se não estiverem devidamente planeadas, nós acabamos por não as passar às pessoas e nós aproveitamos este curso basicamente como aculturação, integração. Daí não é pago? Já está dentro da mensalidade? O que eles fazem tem uma taxa para as 4 sessões de 30 euros que depois é batido na inscrição. Eu também não deixo, e isto é uma coisa, e aqui tenho que falar do David que é o meu sócio, pronto, tem a parte mais financeira e logística e obviamente nós somos muito equilibrados um com o outro e muitas vezes há novos membros ou prospects que se querem inscrever antes do ano. Eu não deixo, porque eu faço questão que isto seja uma decisão consciente e tomada depois de passarem uma semana aqui connosco. Chegam ao fim daquela semana sem compromisso algum, querem, inscrevem-se, não querem, não se inscrevem. Pode ter sido por perceberam que tem alguma limitação de horário, alguma limitação física, não se adequam aqui à cultura, nós também. Sim. A comunidade, nós gostamos dela e construímos do nosso modo, mas nem toda a gente tem que se ajustar à cultura, este tipo de cultura. E nós compreendemos isso perfeitamente e damos a oportunidade às pessoas também de passarem estes dias, perceber um bocadinho a dinâmica da nossa organização e da nossa cultura. Gostam, ficam, não gostam, têm sempre a oportunidade de seguir e nós acompanharemos com todo o Tiago, nós como coaches e como donos de uma box temos a possibilidade de estar com os nossos alunos 4, 5, 6 horas por semana. Dificilmente alguma empresa consegue estar com os seus clientes tantas horas, não é? Se tu tens 200 alunos e se esses 200 alunos se sentem maravilhosamente nesta casa, são 200 soldados de marketing que tu tens lá fora, não é? Tirando esses 200 soldados de marketing que tu tens lá fora, falar bem do teu trabalho, a dar a conhecer aos seus amigos, à sua rede de contactos próxima, o trabalho que se faz aqui e a melhor hora do dia que passam aqui, que outras estratégias é que tu tens como dono da box para dar a conhecer isto a quem não conhece, o teu negócio a quem não conhece, para trazer novas pessoas para o negócio crescer? Nós basicamente, e isto está mais que estudado, quer neste ambiente de boxe, nota-se ainda mais, mas também mesmo no ambiente do fitness em geral, word of mouth, o passa-palavra, as referências, acabam por ser a maior forma de pessoas que entram na nossa boxe. Há sempre fatores que nós não controlamos e que são muito positivos, reportagens que saem numa revista. Nós, por exemplo, este mês tivemos uma referência elogiosa na NIT e notamos que temos algumas pessoas a vir relacionadas e que tomaram contacto com o CrossFit através desses artigos.
De resto, basicamente o que nós fazemos é histórias do dia a dia e stories nas redes sociais. Redes sociais, ok. Redes sociais, e notamos um bocadinho que o Instagram funciona um bocadinho melhor, especialmente para todas as pessoas que são de fora do país. Nós temos tido muitos contactos e pessoas que vêm do estrangeiro, nomeadamente Brasil, Inglaterra. Vêm passar dias em Lisboa e ficam. E ok. mesmo pessoas que vêm no Brasil, agora temos recentemente a malta que emigrou e que tomou conhecimento da nossa box através do Instagram. Nota-se muito que a cultura deles em relação Instagram versus Facebook é claramente Instagram. Cá em Portugal tentamos fazer um bocadinho das duas coisas, mas sempre na perspectiva de valor acrescentado. Ter algum conteúdo, não fazer por fazer. Temos duas formas que eu considero que são, para mim, mais válidas. Uma, entrar sempre numa perspectiva fun, em que damos a conhecer as histórias e o nosso dia-a-dia de uma forma divertida, que vocês fazem muito e que eu adoro e sigo. E nós, se calhar tem um bocadinho a ver com as personalidades. Os copies sou sempre eu que faço e que escrevo, apesar de ter pessoas à minha volta que me ajudam muito, eu acabo por ser um bocadinho mais conteúdo. Tentar trazer ali alguma informação, fazer uns artigos, meter alguma... E basicamente tentar dar a conhecer aquilo que nós fazemos na realidade. Tu referias que vês alguma atividade e bastante nas redes sociais, mas é uma atividade real. Eu não crio situações fictícias para fazer um post, para fazer uma foto, não consigo lidar com isso. Como tu dizes, e bem no início, integridade é uma das palavras que eu me caracterizo mais. E eu faço ou transmito aquilo que nós fazemos aqui na realidade. Acaba por ser um bocadinho isso. A forma como as pessoas veem, nós temos esse cuidado sempre de tentar ter um plano mais científico, de tentar perceber a origem das pessoas e, como te digo, em mais de 70% são referrals, são indicações dadas por atletas que treinam cá e os restantes, ou redes sociais, um ou outro, agora especialmente neste mês com este artigo, mas a nossa grande maioria é pessoas referenciadas por alguém que experienciou ou que está cá neste momento. Sim, que está satisfeito por esses tais 200 soldados do marketing. Ok. Eu acho que nós, head coaches ou donos das boxes, somos realmente as pessoas menos importantes, no aspecto em que eu, por exemplo, só dou 5 treinos semanais de CrossFit, depois tenho muito personal trainer e também temos que fazer outro trabalho fora da boxe e também pensar um bocadinho no negócio. Portanto, eu acho que por esta ordem de importância são os nossos treinadores, as pessoas mais importantes da boxe. E porquê? Porque são eles que contactam todos os dias com os nossos alunos. Portanto, eles têm que estar motivados, têm que estar empenhados e comprometidos em transformar aquela hora dos nossos alunos na melhor hora do dia. Portanto, eles têm que estar bem e, por isso, se eles estiverem bem, a rede hierárquica do nosso trabalho vai correr bem. Em segundo, são os nossos alunos, porque de certeza que se os nossos treinadores estiverem bem, os nossos alunos vão ser muito bem tratados. E a pergunta que eu tenho para ti é: que ferramentas ou estratégias tu tens ou usas para manter a tua equipa motivada, para garantir que cada aula que eles dão é memorável, que não entram aqui numa espiral de hoje tenho 6 treinos para dar e aquela hora é só mais uma? Percebes que às vezes podemos cair, que é humano, não é? Estarmos cansados, etc. Mas nós temos que ter aquele pensamento: ok, isto vai ser o meu 6º treino do dia e nós temos que estar sempre com energia para os nossos alunos. Mas vai ser o primeiro treino e o único da Maria, portanto tem que ser memorável. Portanto, que estratégias ou ferramentas é que os teus treinadores têm ou que tu tentas passar para estarem constantemente motivados e oferecerem sempre a melhor hora do dia aos teus atletas? Isto basicamente é algo que eu faço na vida. Eu há mais de 13, 14 anos que sou comandante de pessoas e que lido diretamente tenho colaboradores próprios. Então, basicamente, primeiro, exemplo, nós se fizermos aquilo que queremos que eles façam, eles acabam por reconhecer que isto efetivamente é algo importante e revêem-se naquilo que nós fazemos. A segunda questão tem a ver com nós, enquanto responsáveis dos colaboradores ou os chefes, por assim dizer, não devemos estar preocupados só com a parte sancionatória ou por chamar a atenção, mas antes com o oposto. O nosso papel basicamente é criar as condições para o sucesso dos nossos colaboradores, tornar-lhes a vida o mais fácil possível. A terceira questão tem a ver com a organização. Nós temos algo que eu implementei. Os meus treinadores, apesar de eles gostarem bastante de trabalhar comigo, alguns deles dizem que eu sou um bocadinho control freak e organization freak. Eu tenho, por exemplo, uma ferramenta de gestão social. Basicamente o que nós fazemos e de equipas, todas as aulas
eles têm que me dar um feedback online em que todos têm acesso, ou seja, por exemplo, se eu daqui a pouco o João, treinador da manhã, e ele todas as manhãs me faz isto, atleta por atleta, diz-me performance no treino, se achou que aquela pessoa não se alimentou bem, se a pessoa comunicou que teve um problema qualquer familiar, uma noite de insónia, seja aquilo que for. E o que é que isto faz? Faz com que ele sinta a necessidade, naturalmente, e isto depois acaba por se implementar e fica um espírito imbuído naturalmente neles, de se preocupar com as pessoas. E em seguida faz com que os outros treinadores, isto nota-se muito nos grupos, especialmente às 7 da manhã do almoço, que são grupos muito, muito consistentes, os treinadores são os mesmos, de ir ver os feedbacks que os outros treinadores deram para no dia a seguir ou no próximo contacto que tiver com aquela pessoa referir esse aspecto. Então hoje já dormiste melhor, então hoje já mudaste a tua alimentação, já te passou a dor no joelho, e isso, parecendo que não, faz com que as pessoas se sintam importantes, faz com que as pessoas se sintam que alguém está preocupado com elas. E isso, por um lado, é bom para os atletas porque dá-lhes esta sensação, por outro lado é bom para os treinadores porque eles quase inconscientemente estão a ter algum tipo de conduta e de comportamento que está a ser muito valorizado pelos atletas. Depois, aqui é talvez a situação em que eu tenho mais dúvidas, que acho que não há um modelo perfeito e depende muito dos treinadores, que é a questão de ter treinadores totalmente dedicados à boxe, como tu tens, penso eu, não sei se todos, mas alguns, e ter treinadores que não são exclusivamente aqui da boxe. Eu sou um bocadinho, até ver, apologista da segunda, ou seja, eu gosto que isto seja o sítio ou o local ou dos trabalhos que eles têm, o que lhes dá mais prazer e que eles sintam vontade de vir para cá quando estão nos outros. Ou seja, criar-lhe as condições melhores possíveis. Seja também as melhores horas do dia deles. Para eles virem para cá motivados, mas não tê-los cá sempre para não saturarem. E então neste momento eu tenho treinadores a dar 2 dias na semana, sempre intercalados. Tenho, por exemplo, a Marta terças e quintas, o Marco sextas e sábados, o Hugo segundas e quartas. Nos outros dias os outros estão cá, a maior parte das vezes vêm treinar, vêm dar PTs, mas não estão com aquela obrigação de coach. Por um lado, isto ainda me dá outra vantagem, que é, uns veem os treinos dos outros e vão sempre ir buscar coisas positivas e tentamos ter a equipa o mais equilibrada possível dentro das especificidades e características de cada um. E uma segunda coisa que eu acho excepcional para mim, que é, eu não sou um purista do CrossFit e nenhum dos meus treinadores é, e eu faço questão disso, ou seja, todos eles trabalham noutro ambiente de ginásio, quase todos. E isso traz-me inputs muito positivos. Nós há pouco estávamos aqui a falar com um dos meus treinadores que está aqui no Health Club perto, e eles facilmente reconhecem que o que fazem aqui é diferente do que fazem lá, dão inputs aos colegas deles, mas, e nós também temos de ser suficientemente humildes para reconhecer, em todo o lado nós aprendemos. E eles todos os dias aprendem, seja com um PT que estão a dar, seja com um colega que estão a ver dar PT, seja com uma aula de grupo, e trazem inputs para a boxe. Obviamente que eu gostaria, no mundo perfeito, de ter os meus treinadores só em exclusividade aqui. Mas, por outro lado, eu não sei... Podes ver mais valias. Sim. Obviamente que eu tenho que também dar-lhes as condições, vir que estão muito focados aqui e não conseguem estar a desenvolver outras atividades fora, seja por limitações de tempo, de distância, seja por aquilo que for, por gosto. Tenho, obviamente, tentado dar-lhes aqui melhores condições, mais aulas, mais PTs, tudo isso para os ter aqui focados. Mas até ver, e tem corrido muito bem, e neste momento já somos 8, todos eles têm um segundo trabalho. O único que não tem, neste momento, é o Gonçalo, que é o meu irmão, que faz aqui todo o trabalho de front office e ainda dá algumas aulas, mas é uma função muito Falaste-me desse feedback que os treinadores estão obrigados a dar no final, e isso é um exemplo maravilhoso. Eu acho que nós, como treinadores, não devemos só ler sobre treino e nutrição, acho que devemos ler sobre tudo e depois retirar muita coisa boa para a nossa profissão. Um dos livros que eu recentemente li é de um dono de vários restaurantes nos Estados Unidos, tipo em Nova York, que se chama Danny Meyer. E a grande diferença deles é para os outros donos de restaurantes, para estrelas Michelin, etc., é o serviço. Ele tinha uma coisa maravilhosa que era o sistema de reservas. Imagina que tu tinhas ido jantar com a tua namorada um dia lá, ficava tudo registado, o que tu pediste, o vinho, a temperatura que tinhas, etc. A segunda vez que tu lá vais, eles têm esses dados todos, ou seja, tu sabes que és alguém que importa, percebes? Que te tratam ali não só como um número, portanto isso é maravilhoso. Agora queria entrar noutra dinâmica queria entrar na parte de treino,
não só de gestão de boxe e de pessoas. Poucas boxes têm aula de eu chamo metabólicos, aqui é Metcon? Metcon, ok. Como nós. E então, o que eu te queria perguntar é o que é que tu sentes na melhoria da performance dos teus alunos, tendo em conta que eles aqui têm um espaço todas as semanas para fazer esse trabalho intervalado que é importante, não é? Eu tenho lido muito também sobre isso no Aerobic Capacity. A Camille diz que quando a capacidade de trabalho na corrida dela sobe, a performance nas muscle-ups, nas pull-ups também sobe. O treinador Chris Inchon, acho que é assim que se diz, está bem, malta? Diz que quando as tuas pernas estão aerobicamente mais capazes, a tua capacidade de recuperar noutros tipos de movimentos aumenta substancialmente. Aumenta a tua capacidade, essencialmente também, de remover o lactato, fundamental para aumentares a tua capacidade de trabalho para a fadiga chegar cada vez mais tarde. Fala-me, na tua box, da adesão que este tipo de treino intervalado que dói. Nós temos também lá em baixo, em Coimbra, no CrossFit Mondego, e a malta que faz este trabalho sofre. Tu vais ali para 30 minutos, no nosso caso, de trabalho duro. Fala-me da adesão que este tipo de treino tem tido e na melhoria, depois, no transfer para todos os outros skills, que esta melhoria nessa capacidade de trabalho tem tido nos teus alunos. Fala-me como coach o que é que tens sentido. Adesão. Esta box é um bando de masoquistas, porque nós abrimos as aulas com 72 horas de antecedência e pode ser que as aulas de Metcon, as aulas de OCR, que acabam também por ser muito metabólicas, esgotam em 15 minutos, 10 minutos, ficam com listas de espera que chegam ao dobro das vagas. Eu, por exemplo, se tiver uma aula de condicionamento metabólico mais voltado para a corrida, especialmente quando o tempo está melhor e o dia se prolonga até mais tarde, abro, se for preciso, 30 vagas e elas esgotam em minutos. Sim. Quando faço treino intervalado de indoor, utilizo os cicloergómetros, o Concept 2, o REM, ou aqui umas séries de corrida, de outro tipo de treino intervalado, abro menos vagas, 12, 16, 18, às vezes tenho listas de espera que são o dobro das vagas que eu abri. Portanto, as aulas, a adesão é total. Eu se abrisse mais, nós no total temos 3, 4 por semana, entre a OCR e as metabólicas. Se tivesse 10, elas estavam cheias. Eu só não abro mais porque eu próprio vejo este tipo de aulas como um complemento para o CrossFit e não quero quebrar aqui a essência. Eu já estava a chegar a uma altura que, quando tinha aulas de condicionamento metabólico, nós temos 4 aulas de CrossFit ao fim do dia, notava uma quebra grande nas aulas de CrossFit. Se eu abrisse 30, 40 vagas para irmos correr para fora com 2, 3 treinadores, as aulas de CrossFit ficavam com muito menos gente. Porquê? Por um lado, porque nós tentamos fazer as aulas um bocadinho como vocês, são aulas em que mesmo uma pessoa com poucos skills técnicos consegue aplicar intensidade e superar e atingir o objetivo. Exatamente, sucesso na tarefa. E isso para as pessoas é determinante, para muitas das pessoas. Há poucas pessoas, tirando quem tem um mindset muito forte e uma predisposição para competição e objetivos focados, que consegue lidar bem com o insucesso e superar. E mesmo nós, enquanto treinadores, não nos interessa muito isso, porque a nível motivacional não vai ser benéfico. E aqui toda a gente consegue, melhor ou pior, com toda mais ou menos skill, toda a gente sente intensidade e nós não estamos preocupados com questões de integridade postural, seja aquilo que for, porque é bodyweight, em maioria dos casos eles não se vão, há um risco muito baixo de lesão. Por outro lado, tem a ver com o transfer que tu falaste. Tudo aquilo que é endurance e condicionamento metabólico, mesmo o próprio endurance puro de corridas extensivas contínuas, tem um transfer brutal, especialmente para a recuperação, é aquilo que tu disse, um bocadinho a remoção do lactato, mas muito mesmo na nossa parte cardiovascular de recuperação. Eu muitas vezes, e tenho aqui atletas muito melhores do que eu em CrossFit, com cargas muito mais altas, com skills técnicos muito melhores, e se nós fizermos treinos um bocadinho mais longos, mesmo que sejam do weightlifting, sentes a fadiga deles a acumular, a performance a baixar. A diferença é brutal, especialmente nas transições, nas recuperações. Eu é raro, seja em que movimento for, eu falo de mim porque sou uma pessoa muito mais dada ao condicionamento metabólico, estar 2, 3 segundos sem produzir trabalho. Eu, os atletas que sigo, sejam aqui da boxe, sejam de fora, neste tipo de trabalho, o que eu lhes digo sempre é: nós temos que estar sempre a produzir trabalho, ainda que seja a uma taxa baixa, e é isso a grande diferença da malta do CrossFit que não gosta do condicionamento metabólico. São capazes de produzir trabalho com uma intensidade brutal e têm uma capacidade de trabalho brutal em tempos curtos, mas depois, para voltarem a produzir, têm que ter descanso total e às vezes durante muito tempo.
E é isso que eu lhes ensino sempre, eu não gosto, e não permito os meus atletas, eles não gostam muito disso em mim, mas tem um efeito extremamente positivo neles, eles podem, e é assim que eu treino também desde sempre, há muitos anos, eu posso acabar uma série completamente esgotado, posso acabar um exercício aqui na Assault Bike, em que fico completamente cheio de ácido lático, pernas inchadas, eu nunca me deito no chão, eu nunca caio para o chão. Seja ir arrumar um bumper, seja ir ajeitar as argolas, há que produzir trabalho, por mínimo que ele seja, circular, andar. Isso depois em competição vai-nos dar, para já, o nosso hábito mental e o nosso mindset de não parar, não nos agarrarmos aos joelhos, não ficarmos agarrados a um jiu-jitsu, como muitas vezes eu vejo atletas em competição e honestamente faz-me confusão. E depois ajuda-nos a recuperar, porque a recuperação ativa, especialmente a libertação de ácido lático, é muito mais rápida se nós estivermos a produzir e estivermos em movimento.